O efeito ou a causa é a resposta da origem ou da fonte. Exatamente. Quando você descobre a fonte, você descobre também o porquê das coisas. Exatamente. Quando você entende que certas coisas não estão funcionando bem, não estão avançando, não estão desenvolvendo o oposto, as coisas funcionando, fluindo ao seu favor, em todos os segmentos, ministeriais, familiar, emocional, financeiro, né? A vida próspera em todos os aspectos, você também tem que compreender que o resultado está na fonte, seja qual for a área da sua vida. A fonte é a resposta, a origem é a resposta. Quando você descobre a origem, as coisas funcionam de uma forma incomparável nas nossas vidas. Entende como é? Descobrir a fonte é permitir que resultados funcionem de acordo com aquilo que nós realmente desejamos que aconteça. Também aquilo que você não está gostando, você tem que reajustar e entender a fonte, porque no lugar de fonte pode ser um poço, não é, de lama, de lamaçal. Então, veja, a mesma coisa funciona no tocante à autoridade. Uma das coisas mais importantes é você descobrir, entender a fonte da autoridade. Então, se você achou interessante esse assunto, comenta, compartilha, já segue a gente, tá ok? Veja, o próprio Senhor Jesus Cristo, diante de Pilatos confrontou Jesus, querendo que Jesus falasse algo e disse: olha, você não acha que eu não tenho poder, autoridade de te libertar ou de crucificar você? Jesus então dá uma resposta fantástica. Veja o que é que Jesus diz, observe o texto aqui para você entender que coisa fantástica, como Jesus mostra a fonte e a origem da autoridade. Jesus diz assim, está escrito lá em João 19, versículo 10 e 11, o seguinte: Pilatos olhou para Jesus e disse: não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e crucificá-lo? Mas Jesus respondeu com firmeza: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Olha só que coisa tremenda, que chave é essa de Jesus, não é? Quando ele diz que toda autoridade legítima vem de Deus. Entender o princípio de autoridade na sua vida é você entender os ambientes de governança, ou seja, as pessoas quando olham o que está acontecendo com elas, se o tempo todo elas estão vivendo manipuladas, como é que eu sei disso? Pelos efeitos, pelos resultados, as coisas não fluem, não funcionam, não dá certo, não avança. Isso é uma manipulação em que só um ganha, não é? Quem de fato manipula aquele outro que se torna marionete por achar dependência nele. E é muito importante você pegar isso. Por quê? Porque se não entendermos a fonte, corremos o risco de nos submetermos a poderes falsos, manipuladores, que controlam e destroem. Mas quando reconhecemos que a verdadeira autoridade é dada pelo Pai, nos alinhamos ao governo do céu e abrimos portas, não é? Abrimos portas para a vitória em todas as áreas da nossa vida. Abrimos portas celestiais em nosso favor. Por isso que eu quero que você pegue nesse momento na sua vida um ponto crucial. Qual é o resultado que você está tendo aí? O que está funcionando na sua vida? Eu quero te dar 3 coisas práticas para que você entenda a fonte e movimente-se nessa fonte espiritual. Porque o que é que acontece? Entender a fonte da origem espiritual é também avançar nos padrões de ambiente de Deus aqui na Terra. Que foi isso que ele lhe deu. Jesus, é isso que Jesus fez quando identificou, mostrou que ele sabia de fontes, da fonte da onde vinha o cumprimento e a resposta do propósito dele. Por quê? Quando você sabe de onde vem a fonte da autoridade, fica mais fácil você entender o ministério, o propósito, o desígnio no qual você deve fluir.
Aquilo que impede você avançar pode ser que você esteja na fonte de autoridade errada. Então, o primeiro passo de 3 lições práticas de hoje é o seguinte: primeiro, a autoridade é reconhecida, não imposta. Entenda isso. Ela é reconhecida, não imposta. Certo? Se alguém precisa gritar para ser obedecido, provavelmente não tem autoridade legítima. Ele não tem autoridade legítima quando usa, não é, dos gritos para poder o quê? Mostrar que os outros obedeçam ou cumpram certos planos e propósitos. Jesus, ele não precisou levantar a voz. Sabe o que foi que Jesus fez? Ele apenas apontou a fonte, né? Ele disse: olha, foi de cima que você recebeu. Né? E nós precisamos ter esse discernimento importante para a nossa vida. Toda autoridade me foi dada, né, no céu e na terra. Foi isso que Jesus falou em Mateus 28:18. Ele reconhecia esse campo de autoridade. Por isso que esse é o segundo ponto que eu quero que você destaque e você entenda, para que você flua, não é? Flua de forma poderosa. Porque o segundo ponto é: a fonte da autoridade define o resultado. Vou repetir de novo. A fonte da autoridade define o quê? O resultado. Se você se submete a uma autoridade falsa, o que é que acontece com as reações quando você se submete a esse tipo de autoridade? Você fica com medo, né? Acontece o quê? Mentiras, de desculpas e manipulações te dominam, né? E o resultado, você vai colher o aprisionamento interno. Você sabe, na vida das pessoas, que as pessoas fazem tanto, mas se sentem presas, porque dentro de mim eu estou me sentindo presa desse jeito, porque eu me sinto tão frustrado, porque eu me sinto perdendo certas coisas, né? Você está no lugar e no movimento errado. Então a fonte da autoridade define resultados. Agora você veja em Jesus mesmo. Jesus, né? Mas se você está debaixo da autoridade de Deus, você consegue ver de uma forma acelerada as coisas acontecerem. O reino se move em seu favor, não é? O reino flui, como eu disse a você. Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aí a gente pula para o terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto aqui? O terceiro ponto é: submissão correta libera o agir de Deus. Aquilo que nunca funciona para você e é uma sinalização, não é? Está apontando para uma falsa autoridade que sempre está te manipulando. Aquilo que você vê agir de uma forma de fluir, mesmo com a diversidade, as coisas, muitas vezes, você é colocado em um ponto em que você tem que ser definido, né? Você tem que ser ousado naquilo que você acredita e naquilo que você reconhece como fonte, ou também você está em um ponto de decisão em que ou você morre ou você se vende, não é? Você já passou para esse ponto aí de renúncia, que você tem que renunciar às coisas, ou você participar do aglomerado, não é? Da manipulação. E você tem que estar muito consciente de onde é a sua fonte, porque não se vendendo, não se entregando, né? Não se envolvendo com essas coisas, esse tipo de força macabra, né? Que tem manipulado muita gente. Quando você não faz isso, acredite, aquilo que você renuncia para Deus permite que você receba tudo o que Deus quer que você receba nessa terra. E aí você veja, quando a Bíblia diz, Tiago fala o seguinte, no capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então você entenda aqui que quando você começa a envolver-se com a submissão do reino, submissão correta, meu irmão, você vê de forma acelerada na tua vida coisas acontecerem de forma excepcional. Então você tem alguns pontos que eu quero que você jamais esqueça. Primeiro, autoridade é reconhecida, não imposta, não é? A fonte da autoridade define o resultado.
submissão correta libera o agir de Deus. E eu espero que essa aula, né, tenha te ajudado, no nome de Jesus, porque eu entendo que a autoridade legítima não oprime, ela liberta. Quem não entende a fonte será governado por forças ilegítimas. E o terceiro ponto aqui, submeta-se a Deus, né? Por quê? Porque quando você se submete a Deus, você abre espaço para o céu agir em sua vida. Espero que você tenha pego isso. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, né? E até o nosso site www.reinehoje.com. Um abraço, até a próxima mensagem em nome de Jesus.